Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite para você. São 6h02 desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, mês novo, semana nova, novos comandos na Câmara e no Senado, abertura do ano legislativo, do ano judiciário. Agora não dá mais para dizer que ninguém está de férias, Guilherme Muniz. Agora o ano começou para valer, né, Vera? Boa noite para você, mais uma vez para os nossos ouvintes. E agora a gente começa a tentar entender para onde vão os debates nacionais, né? Com essas costuras todas que vão sendo feitas entre todos esses poderes. Agora já até com novos presidentes da Câmara e do Senado nos seus devidos cargos. Devidos cargos, o ano já começou, sessões ali de abertura desses, tanto das sessões na Câmara quanto no Senado já aconteceram. Então a gente vai saber para onde o vento está soprando neste Viva Voz de hoje, nos vários quadrantes de Brasília, começando justamente pelo Congresso. Quem traz as informações sobre a abertura do ano legislativo é a Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Todo mundo empossado por aí? Pois é, todo mundo empossado, Vera e Muniz. De fato, foi uma sessão, uma abertura do ano legislativo quase protocolar, fora um protesto ali da oposição que tentou obstruir o início da sessão. Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, pediu ali respeito ao rito e também algumas mensagens, claro, ainda que os discursos sejam sempre educados, né, por parte dos presidentes aí da Câmara e do Senado, a gente vê aquelas linhas que trazem ali recadinhos em especial para os demais poderes. O principal recado, ainda que mais sutil, inclusive, do que nos discursos do último sábado, os de posse, foi quanto às emendas parlamentares. E justamente num dia onde o ministro Flávio Dino editou mais uma decisão suspendendo aí a liberação de emendas para duas ONGs. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, fez uma nova defesa das emendas parlamentares, do orçamento sendo controlado, orçamento das emendas, claro, pelo Congresso Nacional, lembrando que são cerca de 50 bilhões de reais em emendas por ano. E justamente esse fato e a questão da transparência gerou atrito entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo no ano passado. Em discurso de abertura do ano legislativo, o presidente também do Senado defendeu a separação dos poderes e afirmou que Executivo, Legislativo e Judiciário são pilares da nação. Ele defendeu que a recente suspensão na liberação das emendas parlamentares depende sim de diálogo, mas que cabe ao Congresso a destinação desses recursos. A recente controvérsia sobre as emendas parlamentares ao orçamento ilustra a necessidade de respeito mútuo e diálogo comum. As decisões do Supremo Tribunal Federal devem sim ser respeitadas, mas é igualmente indispensável garantir que este parlamento não seja cerceado em sua função primordial de legislar, de representar os interesses do povo brasileiro, inclusive levando recursos e investimentos a todas as regiões do Brasil. Vera Muniz, o presidente da Câmara, Hugo Mota, foi na mesma linha. Ele falou em trabalho conjunto dos três poderes, independentes e harmônicos entre si, e falou que essa independência e harmonia pressupõe, portanto, o cumprimento das atribuições constitucionais e também o respeito às competências de cada um dos governos. Na chegada para a cerimônia de abertura do ano legislativo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, conversou rapidamente com a imprensa. Eu perguntei para ele sobre eventuais divergências entre os poderes e ele disse que a questão das emendas resolve-se com diálogo. Tudo que é importante para o bem do país a gente resolve com um diálogo. Portanto,
Todo mundo quer cumprir a Constituição, todo mundo quer fazer bem feito. E como eu disse no meu discurso agora de abertura do ano judiciário, com boa fé e com boa vontade, tudo é possível, tudo se resolve. Na mensagem presidencial lida aqui na abertura desse ano legislativo, o governo reforçou o compromisso com o equilíbrio das contas públicas, com a previsão de economizar 70 bilhões de reais até o final de 2026. Lembrando que essa é a meta prevista pela aprovação do pacote de cortes de gastos, né, aprovado e sancionado no final do ano passado. O primeiro secretário da mesa, deputado Carlos Veras, fez a leitura dessa mensagem presidencial ao Congresso, que não deixa de ser uma espécie de prestação de contas aos parlamentares e também um pedido com relação às prioridades que o governo quer em termos de votação. Nessa mensagem, o presidente Lula lembrou dados econômicos, equilíbrio das contas públicas, falou ainda nesses valores de 70 bilhões a serem economizados em 2025 e 2026. É uma mensagem também que fez acenos ao agronegócio e aos pequenos empreendedores, dois públicos ali que resistem muito em dar apoio ao presidente Lula. E também houve ali uma leitura em termos de dados econômicos, como o crescimento de PIB na casa dos 3,5% no ano passado e no ano anterior, além de programas que são ali bandeiras do governo, como retomada de obras pelo PAC e também o próprio PED meia, né, de incentivo à manutenção de estudantes de baixa renda no ensino médio. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. É isso, Muniz, a questão das emendas no centro do debate, principalmente é uma questão muito sensível para o Davi Alcolumbre, um político que se notabilizou por abrir caminhos para sua liderança, manejando essa questão das emendas, estabelecendo quais grupos seriam mais agraciados com essas emendas ou não, tanto que não teve nenhuma dificuldade de eleger o seu sucessor e agora, depois de um tempo, voltar ao poder, depois desses 4 anos. Então, a questão das emendas no centro do debate, e o ministro Dino mostrando que vai ficar fiscalizando, tanto que suspendeu repasses para 2 ONGs, e agora a gente tem que aguardar, nos próximos dias, deve vir a manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a respeito de quem vai relatar um dos principais inquéritos que investigam desvios em emendas. É um inquérito que todo mundo político vê como paradigmático do que vai acontecer daqui para frente, de se muitos políticos vão ficar expostos, se muitos vão ser punidos, se o escândalo vai escalar a ponto de ser um novo escândalo ou dos anões do orçamento ou do mensalão, escândalos que acabam atingindo uma grande quantidade de partidos e uma grande quantidade de congressistas. A gente sabe que isso, né, a liberação ou não das emendas, Vera, pode mudar bastante o humor do Congresso para as pautas que o governo pretende aprovar, né? A gente tem aí os 2 novos presidentes da Câmara e do Senado que fizeram um arco de aliança tão grande que eles vão ter que tentar agradar de alguma forma todo mundo. Então, se essa oposição estiver muito insatisfeita sem as emendas, pode ficar ainda mais complicado o cenário para o governo federal, né, nos próximos meses. E não por outra razão, o Lula aproveitou o primeiro dia útil aí depois da eleição das mesas para fazer uma foto lá, um por todos e todos por um, com Davi Alcolumbre e Hugo Mota, e prometer que o executivo não pretende criar entraves nessa relação. Com isso, ele está querendo deixar claro, ou pelo menos fazer parecer, que o Palácio não tem nada a ver com essas tentativas sucessivas do Supremo de disciplinar a questão das emendas. Quem traz as informações para a gente desse encontro e de como o Lula está tentando se aproximar dos novos comandantes do Congresso é a Ana Carolina Tomé. Boa noite, Ana. Boa noite, Vera, Muniz, boa noite para os ouvintes aqui da CBN. É isso, Vera, no primeiro encontro entre o presidente da República e os presidentes eleitos da Câmara e do Senado, o tom adotado pelos 3 foi de harmonia e independência entre os poderes. Lula exaltou a democracia, falou em convivência pacífica, disse que estava ao lado de 2 amigos e garantiu que eles não terão problemas na relação com o executivo nos próximos 2 anos. É a concretização de um compromisso com a democracia
que todos nós firmamos há muito tempo. E a normalidade de um país é a convivência tranquila e pacífica entre os poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, cada um sabendo a tarefa que tem. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também adotou o tom mais ameno e disse esperar uma relação profícua e duradoura. O amapaense elogiou Lula, disse que o legislativo não pode se furtar de ajudar o governo, mas voltou a dar recados de que cada poder tem suas obrigações. Um gesto de maturidade institucional, onde cada um, dentro das suas atribuições, tem que cumprir com as suas obrigações e olhar o que é melhor para o Brasil, mas em especial para o povo brasileiro. Nosso país ainda tem muitas desigualdades. A gente não tem tempo de criar crise onde não existe, porque o nosso tempo tem que ser aproveitado integralmente para entregar para as pessoas. Nós precisamos entregar enquanto Poder Legislativo, precisamos apoiar a agenda do governo. A fala de Alcolumbre, inclusive, endossa o próprio discurso de posse e é vista mais como um recado ali ao judiciário em meio à batalha que envolve o pagamento de emendas parlamentares. Já Hugo Mota, eleito presidente da Câmara, falou em harmonia e a construção de uma pauta positiva para o país. A nossa democracia rege a nossa Constituição, que os poderes devem ser independentes e harmônicos. E essa harmonia, penso eu, que é o que o Brasil precisa. Que nós tenhamos a capacidade de lá tratarmos as pautas que serão enviadas pelo Executivo, tratarmos as pautas que serão propostas pelas deputadas, pelos deputados, pelas senadoras, pelos senadores, sempre buscando termos uma agenda que seja produtiva. Passada a eleição na Câmara e do Senado, Lula começa a tratar diretamente da reforma ministerial. Deve fazer trocas na esplanada em meio à insatisfação de alguns partidos do Centrão e de olho lá em 2026. Apesar das negociações nos bastidores, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou a intenção de Lula de trocar ministros por agora. Vera. Obrigada, Ana, pelas suas informações. A Ana lembrou no texto dela, Muniz, o fato do Davi Alcolumbre ser um senador pelo estado do Amapá. E isso traz aí também à baila um dos principais assuntos de interesse dele e que, segundo o nosso colega Lauro Jardim, colunista da CBN e do Globo, foi tratado nessa conversa. O Lula prometeu ao Alcolumbre, está na manchete do Globo agora, informação do Lauro, que a Petrobras vai sim receber a autorização do IBAMA para pesquisar a existência de petróleo, a viabilidade de exploração desse petróleo ali na chamada margem equatorial, na região que fica justamente acima ali do estado do Amapá. É um embate já antigo entre o IBAMA e a área que é política e também o Ministério de Minas e Energia, a Casa Civil, que são defensores da pesquisa para ver a viabilidade econômica de se extrair petróleo ali. Até aqui o IBAMA e a ministra Marina Silva conseguiram frear a questão da pesquisa por ali, porque mesmo a pesquisa pode oferecer algum tipo de risco ambiental. O IBAMA considera que tem prejuízo para os povos nativos, para a flora local e para várias espécies que há na região, mas o Lula, segundo a informação que o Lauro nos trouxe, prometeu ao Alcolumbre que a autorização para essa pesquisa vai sair. É um passo anterior à exploração propriamente dita, mas é um passo a mais num sentido que a área ambiental não queria ir. Então, está aí contratado uma crise, porque a ministra Marina Silva certamente não vai ser favorável a isso. Está no ano da COP30, que vai acontecer em Belém, ali na região da Amazônia, e vem, portanto, aí problema nessa área, mas é algo que o Lula tem de sinalizar se quiser realmente obter a colaboração do Davi Alcolumbre no Senado. E essa questão da COP30, o que a gente dizia até então era de que se o governo fosse tomar alguma decisão sobre isso, que fosse quanto mais perto da COP30 ficasse, mais difícil seria ter uma decisão favorável à exploração ou à pesquisa. Agora que, ao que tudo indica, vai ser dada essa aprovação, não só tem essa questão do timing, né, com relação à COP30, mas como o governo vai conseguir equilibrar esse discurso ambiental, né, de liberar essa exploração, esses testes, essas pesquisas todas, sem esvaziar ainda mais a COP30, né, sem correr o risco
de ficar muito contraditório no cenário internacional, por exemplo. O que o Alcolumbre argumentou, e o Lula aparentemente pensa da mesma maneira, porque ele tem disse isso inclusive na coletiva, aquele discurso de que não se pode abrir mão de uma riqueza e de um desenvolvimento econômico para uma região em que as pessoas também precisam comer, as pessoas precisam ter emprego e que precisa compatibilizar desenvolvimento sustentável com a preservação do meio ambiente. Deverá ser esse o discurso dele. Mas para os ambientalistas que estudam a questão da exploração de petróleo ali numa região de difícil acesso, muito complicada, não é tão simples comprar essa ideia de que não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Então podemos esperar sim embates, não vai ser tão simples quanto só acenar para o Alcolumbre e achar que a Marina vai aceitar isso de bom grado, porque não vai. A gente continua aí escrutinando as aberturas do ano dos demais poderes, porque também o judiciário voltou a funcionar hoje, também tem discurso por lá e também temos prioridades a detalhar lá no Supremo Tribunal Federal e nos demais tribunais. Quem traz essas informações para nós é o Igor Cardim. Boa noite, Igor. Oi, Vera, muito boa noite para você e também para o ouvinte sintonizado. Pois é, o Supremo Tribunal Federal realizou a cerimônia de abertura do ano judiciário com a presença do presidente Lula e dos novos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. O evento marca o início da reta final da gestão de Luiz Roberto Barroso na presidência do STF, que será sucedido por Edson Fachin em setembro. O ministro Luiz Roberto Barroso, durante o discurso, ressaltou a importância da harmonia entre os três poderes e celebrou a vitória das instituições diante os ataques de 8 de janeiro de 2023. Ele enfatizou a importância da imparcialidade do judiciário, afirmando que as decisões devem ser baseadas na Constituição e nas leis, independentemente de paixões políticas. Ele reforçou que o poder judiciário deve manter sua autonomia e seguir trabalhando para garantir segurança jurídica e estabilidade democrática no país. A democracia tem lugar para todos, liberais, progressistas, conservadores, só não tem lugar para quem não aceite jogar o jogo pelas regras da democracia. Aqui estamos, os presidentes dos três poderes, e lembro que todas as democracias reservam uma parcela de poder para ser exercida por agentes públicos que não são eleitos pelo voto popular, para que permaneçam imunes às paixões políticas de cada momento. Esses somos nós. O título de legitimidade desses agentes é a formação técnica e a imparcialidade na interpretação da Constituição e das leis. Nós decidimos as questões mais complexas e divisivas da sociedade brasileira e, naturalmente, convivemos com a insatisfação de quem tem interesses contrariados. O presidente do STF destacou a redução de 4 milhões de processos acumulados no ano passado durante um balanço do ano judiciário de 2024. Ele também comentou sobre a demora na tramitação de processos, especialmente na área tributária, e defendeu medidas para acelerar as decisões. Barroso elogiou a aprovação da reforma tributária e ressaltou a necessidade de uma regulamentação eficaz para garantir mais simplicidade e segurança jurídica ao sistema. Para este ano de 2025, o presidente do STF anunciou a construção de uma sede própria do Conselho Nacional de Justiça, avanços em pautas ambientais e também tratou da digitalização de documentos no judiciário. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que 2025 será um ano com muitas pautas que tratam de valores democráticos. Segundo ele, a PGR está pronta para atuar juntamente ao STF nessas matérias e também nas matérias de cidadania. Para a Procuradoria-Geral da República reiterar o propósito de atuar com firmeza, desassombro e serenidade
as tantas competências que lhe confiou o Constituinte. A começar pela que lhe é basilar, a defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Ao Ministério Público, toca zelar para que a vontade popular seja obedecida e cumprida. Este será certamente um ano com pautas de sobressaído interesse aos valores democráticos. Assim como esta Corte, também a Procuradoria-Geral da República está pronta para cumprir o seu papel. Bom, outro tema relevante citado pelo ministro Luiz Roberto Barroso foi a ação que discute a responsabilização das plataformas digitais, prevista para ser pautada assim que o pedido de vista do ministro André Mendonça for devolvido. Segundo Barroso, é essencial garantir um equilíbrio na liberdade de expressão, no controle sobre a disseminação de desinformação nas redes sociais. Vera e Muniz. Obrigado, Igor, pelas informações. Igor Cardim, direto de Brasília. Vera, o presidente do STF, Barroso, num tom ali bastante simpático, bastante até jocoso em alguns momentos, passou alguns recados, né? Mostrou ali que tem algumas barreiras que o judiciário acaba tendo que estabelecer, o que às vezes gera alguns atritos. Até porque, como estava aí dito na reportagem, a pauta de julgamentos desse ano pode trazer algum tipo de conflito, né? O que deve estar no radar aí para a gente ficar de olho que pode ter a ver com esse discurso aí também, hein? Olha, a gente ouviu aí a fala do PGR, né, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. É um dos homens mais aguardados de Brasília nesse momento, se chama Paulo Gonet, porque ele tem em suas mãos essa questão que eu mencionei anteriormente, da disputa sobre quem vai relatar o inquérito do Rei do Lixo, e isso faz toda a diferença para o mundo político. E também estão com ele as denúncias contra Jair Bolsonaro, outros vários indiciados nos diversos inquéritos que investigam o ex-presidente. Tem uma dúvida sobre se ele vai ou não oferecer denúncia, e em oferecendo denúncia, se vai ser uma que concentre todos os inquéritos ou se vai ser uma para cada um dos casos, ou seja, uma para os atos antidemocráticos, uma para a questão das joias sauditas e outra para aquela questão do cartão de vacinas adulterado de Jair Bolsonaro. Então tem muita expectativa quanto ao que ele vai fazer, porque isso também vai ditar o ritmo dos julgamentos do ano no Supremo. E do outro lado da praça, tem uma pressão grande sobre o Hugo Mota, por exemplo, para que faça andar aquele projeto da anistia dos condenados do 8 de janeiro. Houve um balanço aí nos últimos dias que a maioria das denúncias apresentadas pelo Paulo Gonet nesse período que ele está à frente da instituição diz respeito justamente ao atentado de 8 de janeiro. Ele fez também um discurso ressaltando a importância da democracia, assim como o Barroso. Então, essa continua sendo a pauta prioritária tanto do Ministério Público quanto do Judiciário. Então, os olhos estão postos no Gonet, porque é ele que está com a bola agora, e ele tem que distribuir, tem que apresentar essas denúncias e apresentar a resposta no caso do recurso do inquérito do Rei do Lixo, o Muniz. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo, Vera, e logo mais a gente volta com mais análises por aqui? Vamos lá, a gente volta depois do Repórter CBN. Até já. E estamos de volta com o Viva Voz. A semana passada a gente falou bastante da pesquisa Quest, que tinha más notícias para o governo quanto à avaliação da administração e do próprio presidente Lula. Mas hoje, uma rodada de pesquisa do mesmo instituto, tratando da eleição de 2026, já não foi assim tão negativa para Lula. Muniz, o que a pesquisa mostra e como é o cenário de largada para essa sucessão daqui a 2 anos? Vera, dá para dizer que essa pesquisa tem aí alguns destaques, né? Eu vou trazer os 3 primeiros e depois detalhar esses números. Dá para dizer que mesmo com uma taxa de rejeição maior do que a de aprovação, se as eleições fossem hoje, o presidente Lula venceria os adversários, segundo essa pesquisa Quest divulgada hoje. Além disso, o cantor Gustavo Lima é o nome da direita com menor desvantagem contra Lula num eventual segundo turno. E a pesquisa também apontou que entre as lideranças nacionais avaliadas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é quem tem a maior rejeição, com 56%. E ele é seguido pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Essa foi a primeira vez, Vera, que a pesquisa incluiu os nomes do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, que é filho também do ex-presidente Jair Bolsonaro, claro,
e o nome do cantor sertanejo Gustavo Lima, que não pertence a nenhum partido, mas publicou nas redes sociais nas últimas semanas que pretende se candidatar nas próximas eleições. Gustavo Lima, então, aparece numericamente à frente dos outros potenciais nomes de oposição. Ele tem ali 35% de intenções de voto num eventual segundo turno contra Lula. E essa pesquisa de hoje faz parte, como você disse, daquele levantamento que mostrou a reprovação de Lula maior do que a aprovação. 51% dos entrevistados dizem que rejeitam Lula, 42% dizem que aprovam a gestão. Então, a pesquisa apontou ali 4 cenários de primeiro turno e 6 de segundo turno, apresentando os nomes dos candidatos para os entrevistados. No primeiro turno, a intenção de voto em Lula variou de 28% a 33%, a depender do candidato de oposição. E na lista foram, então, colocados 8 candidatos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o Gustavo Lima, que eu já mencionei, o coach e influenciador Pablo Marçal, do PRTB, o Eduardo Bolsonaro, além do ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. E aí alguns destaques sobre esses outros candidatos. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, obteve 13% das intenções de voto, seguido por Gustavo Lima, com 12 a 18, dependendo do cenário testado. No segundo turno, Lula tem 41% das intenções de voto em todos os cenários, e Gustavo Lima é o candidato da oposição que se sai melhor, teria 35% dos votos. Só que na pesquisa espontânea, aquela em que as pessoas respondem sem ter acesso aos nomes, elas têm que trazer o nome da memória delas, 78% dos eleitores ainda se dizem indecisos. E só 3 nomes foram citados espontaneamente. Lula, que aparece com 9% das intenções de voto nesse cenário, empatado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e também apareceu, como mencionado, Gustavo Lima, com 1%, que é o mesmo percentual que o Instituto colocou os outros candidatos todos. Essa é uma pesquisa que foi realizada entre os dias 23 e 26 de janeiro, ouviu presencialmente 4.500 brasileiros de 16 anos ou mais e tem uma margem de erro de 1 ponto percentual, Vera. Pois é, vamos ver essa pesquisa, né? Se os números eles dizem exatamente o que está ali expresso no papel, nem sempre. Tem boas notícias para o Lula, porque ele, apesar dessa rejeição grande que a pesquisa anterior mostrou, ainda lidera no segundo turno, mas se você pegar os cenários que a Quest apresenta de primeiro turno, quando ela coloca, por exemplo, uma pulverização da direita em candidaturas, teria um candidato do PL, que eles alternam entre o governador Tarcísio e o Eduardo Bolsonaro, apesar do Tarcísio não ser do PL, mas eles não colocam os dois no mesmo cenário, ou um ou outro, mas eles colocam Gustavo Lima e o governador Ronaldo Caiado, apesar de ter outros candidatos da direita. Pois bem, mostra que agregados, esses candidatos da direita teriam um percentual superior ao de Lula. No cenário 1, Lula tem 30%, o governador Tarcísio tem 13%, Gustavo Lima tem 12%, e Pablo Marçal tem 11%. Então, isso mostra uma pulverização. Ainda tem o Zema e o Caiado, cada um com 3%. Então, a direita maior do que Lula nesse cenário. E aí, no caso do segundo turno, Lula ganharia de cada um deles. E nem isso é uma boa notícia por si só e totalmente. Por quê? Porque a pesquisa mostra um grau de desconhecimento muito grande de qualquer um desses outros candidatos que não são Bolsonaro. E, nesse aspecto, o que a gente pode concluir é que o Jair Bolsonaro, por hora, está fazendo um favor para o Lula, porque ele está fazendo como a gente faz em brincadeira de criança, que a gente chama de guardar caixão. Ele está ali segurando essa vaga da candidatura da direita, sabendo que está inelegível, que, portanto, não será apto a concorrer, mas não querendo largar o osso, dizendo, olha, o candidato da direita serei eu, vou ser eu, para que não arrefeça nem a campanha pela sua anistia posterior, e nem a pressão para que o Supremo pegue leve com ele nos julgamentos que estão por vir. Então, nesse aspecto, ele faz um favor porque ele não deixa ninguém da direita se sobressair como candidato e vencer esse grau de descontentamento. Portanto, boas notícias por hora para o Lula, mas não dá para dormir em berço esplêndido. O presidente, se quiser se reeleger, não vai ter uma vida fácil. Outra coisa que chama atenção foi um dado que você trouxe, que é em que em todos os cenários de segundo turno, o percentual dele é inalterável. Por mais que os demais oponentes tenham mais ou menos a depender do maior ou menor grau de conhecimento,
Lula aparece sempre naquele mesmo patamar, que mostra que talvez o presidente esteja no teto da sua intenção de votos, precisando de novo ampliar o seu eleitorado, como ele ampliou em 2022 para vencer Bolsonaro. Ele caminhou para o centro para conseguir aqueles votos que faltavam, e a diferença foi muito pequena. Então ele tem de ter em mente que se ele quiser de novo vencer, e aí não adianta ficar bravo com o Gilberto Kassab quando ele faz um diagnóstico de que ele não se elegeria se a eleição fosse hoje, se ele quiser de novo vencer, vai ter de novo ampliar o seu eleitorado para além da esquerda. E talvez para isso o governo esteja bastante desfocado em termos de políticas públicas, em termos de discurso e de diretrizes, Muniz. Então a pesquisa tem boas notícias e notícias para deixar as barbas de molho por mais um tempo também. A gente vai agora mudar de assunto, vai trazer o noticiário aqui para São Paulo, porque a gente tem visto muitos dias de muitas chuvas, chuvas que têm causado transtornos aos paulistanos e à região metropolitana também, portanto, aos paulistas da região metropolitana. E hoje o vice-governador aqui de São Paulo, Melo Araújo, foi alvo de um protesto em relação a isso. Quem traz as informações para a gente é a Malu Mões. Boa noite, Malu. Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. O vice-prefeito de São Paulo, Coronel Ricardo Melo Araújo, foi alvo de um protesto hoje. Ele é o responsável pelas ações para minimizar os impactos da chuva na capital paulista. O vice realizou pela manhã uma visita no Jardim Pantanal, bairro periférico na Zona Leste, que está debaixo da água há 3 dias. Os moradores cobraram de Melo Araújo uma solução definitiva contra enchentes. O vice precisou se abrigar em uma escola para fugir da revolta dos moradores. O bairro fica localizado numa área de várzea do rio Tietê e sofre há décadas com as chuvas. Desde sexta, os moradores do Jardim Pantanal tiveram as casas invadidas pela água e ficaram ilhados. 6 pontos como escolas municipais foram transformados em abrigo provisório para as famílias. O prefeito Ricardo Nunes apresentou como solução a retirada dos moradores do local. Nunes disse que um estudo feito mostra que um dique para proteger a área custaria R$1 bilhão e seria inviável. Dá para fazer um dique contornando todo o rio Tietê para conter aquela região? Não dá para fazer. Então a gente precisa ter transparência. Então a gente tem essa questão. Eu estou indo agora para a prefeitura, tem uma outra rodada de estudos com relação a essas obras, mas a princípio, pelo que eu vi, a dimensão que é, na localização que está, 30 anos de problema, eu não vejo outra situação a não ser a gente poder incentivar as pessoas a saírem daquele local, porque toda vez que chover vai acontecer isso. A principal reclamação do grupo é de uma suposta relação do alagamento com uma barragem do rio Tietê, que impediria a escoagem rápida da água no bairro. O estado de São Paulo é responsável pela barragem. O governador Tarcísio de Freitas disse que não existe bloqueio das comportas da barragem da Penha e que o fluxo de água na região não tem nenhuma relação com os alagamentos na área. Na verdade, a barragem da Penha nos ajuda no controle de cheias, né, nesse sistema Tietê-Pinheiros. Começa a chover, é o bombeamento constante. A gente passou o final de semana todo com todas as bombas ligadas, bombeando Tietê para Salto, bombeando Pinheiros para Billings, né? Então Trairão, Pedreira funcionando a pleno vapor, com todas as suas bombas funcionando, todos os polders funcionando, para que a gente possa mitigar esse problema de cheias. Então faz esse papel importante, mas não tem repercussão, né, em São Miguel Paulista, no Jardim Pantanal ou em Itaquaquecetuba. Na região metropolitana, cerca de 600 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Taboão da Serra devido às fortes chuvas dos últimos dias. No ABC Paulista, cidades como Santo André e Diadema registraram deslizamentos de terra. Vera. Obrigada, Malu. Obrigada também pela correção, porque o Melo Araújo, obviamente, é vice-prefeito, não vice-governador, como eu falei. A pessoa já está ali mudando. Eu tinha ouvido essa entrevista do governador mais cedo e acho que isso me levou ao ato falho, Muniz. É isso, mas é uma situação ali complicada, né, Vera? Essa é uma região que costuma ficar alagada, historicamente já é assim, não se encontra uma solução e a gente está enfrentando chuvas cada vez... Só em 2 dias São Paulo teve toda 40%, mais de 40% do esperado para o mês. Isso vai seguir acontecendo, né? É um problema importante ainda que não tenha sido resolvido,
os próximos gestores, os atuais e os próximos, vão ter que se deparar cada vez mais com esse tipo de dificuldade, né? É bom para o prefeito também não adotar aquele discurso triunfalista que ele vinha fazendo até a semana passada, de que São Paulo passou bem e tranquilamente pelas chuvas, né? Tem regiões da cidade que cronicamente sofrem mais com esse problema e elas também precisam ser assistidas pela prefeitura, tem que governar para a cidade inteira. Não é justamente porque sempre choveu lá que você tem que dar de barato que isso é um dado da natureza e que as pessoas que moram na região do Jardim do Pantanal e outras regiões ali têm de sofrer com isso eternamente. Isso não é aceitável, não é admissível. Então, agora trazer o prefeito para a realidade de novo, para arregaçar as mangas e entender que alguma solução mais de longo prazo, mais definitiva, tem de ser adotada naquela região. É isso. Fechamos por hoje, Vera? Por hoje ficamos por aqui, amanhã tem mais Viva Voz e aí vocês ficam agora com o ponto final na última hora e 15 minutos do programa. Até mais. Tchau, Vera. Boa noite.